Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, nós celebramos o quarto dia da oitava da Senhora Santa Ana. Nós já consideramos a grande graça que Deus lhe deu de ser mãe do Salvador, vó do Filho de Deus, do Verbo encarnado. Vimos a dita que Deus concedeu a Santa Emereciana e a Santo Ortolano, os pais de Santa Ana, avós de Maria Santíssima, avós da Mãe de Deus e bisavós do Verbo encarnado. Então falamos um pouco sobre a tradição a respeito, e hoje vamos considerar algo mais particular, mais específico. Vamos considerar a mulher católica, principalmente nem o aspecto que isso vamos falar mais adiante, como mãe, como esposa. Vamos considerar como mulher, que é o fundamento de ser uma esposa e de ser uma mãe. Obviamente, entre católicos, ser mãe segue o ser esposa, não? E somente por causa do pecado, que às vezes tem mães aí que não são esposas, mas isso daí são exceções e são coisas que estão erradas. Vamos considerar a ordem de Deus sempre, porque ela é o que deve se concretizar na vida de todos. Todos nós somos filhos da Revolução, infelizmente. E nós sempre falamos da Revolução Conciliar, Vaticano II, e suas nefastas consequências, mas só que não foi só isso, não é pouca coisa, ele somente já seria destrutor, mas junto com ele, ou da mesma época, na mesma década, os anos 60, há uma ruptura absoluta de costumes, tradições, princípios. Surgem-se os hippies, depois o rock and roll, depois Jovem Guarda, não, que também não era a confraria do Santíssimo, hein? Era os jovens naquela época realmente entre aventuras pecaminosas e rebeldias. E depois, com toda esta revolução, surgiu o feminismo. E é isto que vamos falar. O feminismo é uma exaltação exacerbada do ser feminino, e é tão exacerbada que faz tudo menos uma mulher ser feminina. Por quê? Porque é um extremo, é um excesso, e há primeiro uma diminuição feminina, porque a mulher como tal, segundo Deus, segundo a natureza do ser feminino, tem vergonha e teve por rebaixado a sua nobreza. E quem fez isso não foi o machismo, hein? Não estou a defender o machismo, porque é tão deplorável quanto o feminismo. Os dois estão de mãos dadas. E são dois erros gravíssimos. Gravíssimos. Mas quem foi que menosprezou o ser mulher? O feminismo. O machismo também, mas o feminismo. E quem menosprezou o ser esposa? O feminismo. Quem foi que desprezou o ser mãe? O feminismo. E nome por que reduziu a ser algo humilhante? Porque uma mãe está a serviço dos seus filhos, hein? E de modo contínuo, constante. E por que desprezou o ser esposa? Porque uma mulher, sim, está, não diria a serviço, mas está a assistir, porque o seu marido está trabalhando, assim como o marido também está, de certo modo, servindo a sua família. A esposa também está fazendo a sua parte de servir, de trabalhar, de manter a ordem em casa, de cuidar do seu esposo. Então, o feminismo tem que romper algo essencial na vida de uma mulher, que é ser esposa, que é ser mãe. E vamos um pouquinho mais aterrissar mesmo, vamos romper também, pensam as feministas, a nobreza da alma
mulheres, que é a sua pureza. Por isso, todas essas revoluções levam consigo uma vida realmente impura. A mulher é dona do seu corpo, ela faz o que ela quiser, o útero é dela, ela faz o que ela quiser, então ela mata seus filhos, decapitando seu esposo e profanando a sacralidade da virtude da castidade no seu corpo. Então é praticamente uma mulher pública, uma prostituta, é mais ou menos isso. Uma feminista na prática não vem a ser algo diferente. Em realidade vem a ser pior do que isso. Talvez os senhores diriam, mas padre, isso é um excesso, entre nós não se dão essas coisas, por favor, isso daí se dá nas mulheres mais depravadas lá fora. Não, senhores, infelizmente não é assim. E se fosse assim, serviria de maneira preventiva, mas o que estou a dizer e continuarei é para curar. Nossas mulheres estão infeccionadas deste malefício, desta bruxaria maligna, sim, e eu diria que desta possessão realmente diabólica sobre as suas vidas, porque é muito comum não olhar ao nosso redor e ver, podemos observar que as mulheres vivem neste ambiente infestado pelo espírito das trevas, deste feminismo, umas mais, umas menos. Santa Ana, como celebramos sua festa, ela deve ser para todos, não? Para nós todos devemos honrá-la, porque realmente nós pertencemos à família no sentido sobrenatural, por causa ao céu, somos filhos de Deus por causa de um modo ou de outro a sua filha que nos deu nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, por isso estamos aqui falando das mulheres, não é só isso, hein? Que não é pouca coisa, mas isso exige que as mulheres sejam mulheres no sentido mais natural da palavra, porque não se salvarão com esse espírito rebelde, feminista, e assim por esta razão nós temos a obrigação de alertá-las deste mal. Então, não é querendo forçar, não é querendo ser agressivo, a ofensa nesse caso será inevitável, ou a dor pelo menos, porque vamos tocar feridas, mas isso é para honrar Santa Ana e para também curar as almas das mulheres para que imitem o seu exemplo. A graça de Deus supõe a natureza. Isso é um princípio elemental. E nós vemos que no princípio, como que foi a natureza criada por Deus? Nós vamos ao princípio, e no princípio mesmo, estamos no Gênesis, no 2º capítulo do 1º livro da Sagrada Escritura, no versículo 18, onde Deus disse, disse Deus nosso Senhor, né? Não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou ao homem para ver como ele os havia de chamar, e todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu nome verdadeiro. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu, a todos os animais dos campos, mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Então aqui vamos à origem. O homem nomeou todos os seres vivos, todos os animais, mas não encontrou em nenhum deles, já que ele nomeou a todos, nenhuma ajuda que lhe fosse adequada. E aqui a palavra, a Sagrada Escritura usa duas palavras, ajuda adequada. Isso serve para os homens, hein? Porque uma ajuda é precisar de ser ajudado. E a ajuda é para ajudar, não é para atrapalhar.
Assim que, segundo o pensamento de Deus, nosso Senhor, a ordem de Deus, nosso Senhor, o homem precisa de ajuda, que é uma mulher, e a mulher precisa ajudar, que este ajudado é o homem. E ela, ao ajudar, também é auxiliada, também é ajudada. E isso é uma ajuda adequada. Quando não está adequado, não é um problema no pensamento de Deus, não é um problema dos sujeitos que não estão trabalhando, ajudando com as virtudes próprias. Mas isso já é outra coisa. Então o Senhor Deus segue o capítulo 2, no versículo 21. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. São tão adequados um ao outro que vivem pelo matrimônio como uma só carne. Então, só uma aclaração, a palavra mulher, ela vem do hebraico ishá, e ela deriva da palavra ish, que é homem. Em português é a mesma coisa, um equivalente, se existisse a palavra, né? Existe o varão, não, mas vamos supor que o feminino do varão seja varona, né? Não sei se existe, tudo indica que não. Em espanhol, sim. Então, ficaria mais ou menos isso. É o feminino da palavra masculina ish. Isha, mulher, homem e mulher. Aqui, então, vemos de modo bíblico que Deus criou a mulher para ser uma ajuda adequada para o homem que não encontrou em nenhum outro ser da criação uma ajuda adequada a ele. Então, uma mulher de verdade, ela vai ser uma ajuda e ela vai fazer tudo para que seja adequada. É verdade que às vezes tem defeito do outro lado, hein? Isso nós não estamos aqui... Nós enxergamos isso, existe. Mas vamos falar de 50% agora. Os outros 50%, em qualquer outra oitava de algum santo, vamos falar, se Deus, nosso Senhor permitir. A senhora Santana nos impele a falar, principalmente as senhoras, nesta oitava. Uma ajuda adequada. Agora, como que nós sabemos que vai ser uma ajuda adequada? Pela sua origem. E aqui nós vamos ver que temos que voltar à origem, porque senão a mulher não vai ser nem ajuda e nem adequada para nada enquanto mulher. A origem da mulher é totalmente diferente da origem do homem. Porque a origem do homem, segundo a Sagrada Escritura, não? E vamos ter só um parênteses, que é um livro sagrado escrito pelo Espírito Santo. No caso do Gênesis, Moisés escreveu, e o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, tem o autor Moisés, e a Santa Igreja definiu esses sagrados textos como literais. Não é uma história em quadrinho, não é uma parábola, não é uma história ilustrativa, não. São atos, são acontecimentos, são fatos históricos. Assim que é tal qual estamos ouvindo aqui, hein? Assim que começou o homem, assim começou a mulher. Pois então, o homem, Deus formou da terra, como formou todos os animais, do barro. Deus forma o homem e sopra, dando um sopro vital, e faz o homem à sua imagem e semelhança. Qual a nobreza do homem? A sua origem? Não, porque é do barro, mas a finalidade dele, que é ver a Deus, e depois foi criado à imagem e semelhança de Deus. A mulher também, nós falamos do gênero humano, sim, o ser humano. Agora, a mulher, não, ela foi criada não de um ser em si mesmo insignificante, como uma terra, um elemento, não. Ela foi criada de uma costela de um homem santo que, até então, Adão estava na sua justiça original, santidade plena. Assim ele foi criado por Deus e naquele então
assim ele se conservava. Por isso a mulher tem uma origem diferente, porque Deus assim estabeleceu. E se não me falhar a memória, o Don Chiamertot vai comentar a respeito que a mulher foi tirada perto do coração do homem, não? A costela. E é muito interessante que aí sim eu tenho... Primeiro, Chiamertot vai dizer que aí mostra a parte afetiva. A mulher precisa receber afetos nobres, não? Por isso ela deve ser amada, no sentido mais nobre da palavra. E ela vai ser mãe. A maternidade está realmente cheia de afetos e de bons sentimentos. Não é sentimentalismo barato, hein? Falo de sentimentos nobres. E Santo Antônio de Lisboa, de Pádua, ele vai comentar sobre as costelas e vai dizer que a palavra costelas vem de custódia, em latim, né? Proteção. Protege os órgãos aqui, por isso esses ossos meio meia-lua, né? Meio curvados, eles estão protegendo os nossos órgãos desta região. Então, a mulher, ela vem a ser feita de uma costela, ela vai ser uma ajuda e ela vai ser uma proteção para o homem. Assim que tem esta ideia. Mas ela precisa não só custodiar, proteger, mas ela também precisa ser protegida. Por isso a fragilidade do sexo feminino em comparação com o sexo masculino. Isso nós não vamos nem falar de machismo, porque é uma questão física. Verdade que existem mulheres muito mais fortes que homens, por via de exceção, principalmente quando elas carregam pesos e ficam musculosas, ficam parecendo homens, mas só que por via normal, isso é tão evidente quanto a luz do sol, hein, que brilha todos os dias e faz o dia ser tal, que o sexo feminino tem uma fragilidade na sua constituição, que não é um defeito, deixa a mulher realmente delicada e não grotesca como vem a ser um homem. Então a mulher deve voltar à sua origem, ser custódia do homem, ser proteção, ser auxílio e ser adequada quando ela tem a sua origem como ser tirado para ser uma proteção, tirada da costela de Adão, e depois quando ela está enriquecida pela graça de Deus. Deus criou a mulher em estado de santidade original. E Deus usou para ela algo que não usou para o homem, uma matéria já santificada. É verdade que a terra não era pecadora, não estava manchada pela iniquidade dos homens, mas não tem a nobreza que a carne de Adão e suas costelas têm, porque o corpo de Adão também era um corpo santo. Então Deus faz a mulher de relíquias e fez o homem da terra, não? Então a mulher tem uma nobreza singular pela qual ela leva o sinal da sua submissão a isso, em primeiro lugar, a Deus, por isso ela leva o véu na sua cabeça, não? Ela se cobre de véu, e essa submissão também é ao seu esposo, porque a cabeça do homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, como diz São Paulo nas suas epístolas, na sua epístola aos Coríntios. Assim então, queridas mulheres, neste feminismo, o que fizeram com as senhoras? O feminismo realmente fez que as senhoras não fossem uma ajuda, muito menos adequada, e ao não ser adequada, vem a ser um atrapalhar, mas atrapalhar a si próprias. As mulheres vivem de tropeço em tropeço, porque se tirar esta finalidade pela qual Deus as criou, andarão perdidas. Andarão perdidas. E ao tirar esta finalidade, tanto como esposa, ser uma ajuda adequada, também vai tirar a finalidade de ser uma mãe, porque toda esposa busca ser mãe, ou deveria buscar, não? Salvo o impedimento da questão de saúde física, uma falta de fertilidade, mas são coisas da vida. Mas caso contrário, não buscar o impedimento contra a maternidade, porque as mulheres foram destinadas para ser mães. Isso é uma lembrança que as senhoras têm todos os meses, não? O corpo lembra a maternidade e depois a mesma constituição física de uma mulher foi feita para ser mãe. Não tem como negar isso. E como vai ser mãe? Ao ser ajuda, porque o matrimônio vem a ser esta sacralidade dada por Deus, esta união natural entre um homem e uma mulher, e não existe outra coisa,
outra união aí, é um homem de verdade com uma mulher de verdade, que faz uma união verdadeira, que é a célula de uma sociedade. E para que isso seja realmente de Deus, precisa do sacramento do matrimônio e precisa que uma mulher seja mulher, porque ela vai ser mãe, ela vai ser esposa, ela vai ser mãe e precisa, é necessário, é um elemento sem o qual não pode se ter uma família católica. Então nós precisamos, queridas mulheres, em nome de Deus Nosso Senhor, em nome das santas mulheres que honramos, a gloriosa Senhora Santa Ana que nós estamos celebrando nessa oitava, em nome de toda a nossa fé, da importância da salvação das nossas almas, das nossas famílias, para o bem da nossa santa religião, que as senhoras voltem a ser mulheres de verdade. Aí dirão, mas padre, a mulher de verdade era uma escrava, apanhava do marido, tinha 10, 15 filhos, um por ano, não vivia, não tinha como ir ao shopping, não podia comprar roupa, tinha que ficar comprando fralda. Pois é, naquela época não se comprava fralda, não se lavava a mão, hein? Era de pano. Era um luxo ter fraldas descartáveis. Pois é, e lavavam. Nunca vi nenhuma delas ficarem sem as mãos de lavar fraldas, mas pá. E assim por diante. Qual era a vida? Pois é, o feminismo, aqui é outra consideração, o feminismo conseguiu tirar a verdadeira alegria de uma mulher que é ser mãe e colocar na vaidade. Na vaidade. Que vergonha! Que vergonha. E a vaidade de quê? De uma coisa que passa e não deixa nenhum enriquecimento. É um prazer fugaz. A vaidade é um prazer fugaz. Então, se amostra porque teve o passeio no shopping, comprou 3 peças de roupa de R$2.500, mas depois as traças vão comer, hein? Normalmente nem as traças, porque são tudo sintéticos, só tem o nome de uma marca X, e vai usar 2, 3 vezes, porque depois ninguém vai mais se impressionar, e vai ficar lá uma peça mais no guarda-roupa. Agora, ter um filho, que é um ser vivente, imagem e semelhança de Deus, porque é um ser humano, educá-lo na virtude, e com a capacidade de, com a fé e com a educação, de ser um santo, de ter uma família, não essa transmissão da vida, essa vai dando seu nome a outros, a família vai se dilatando, poderá ser um sacerdote que salve almas, poderá ser uma religiosa que também salve almas com suas orações expiatórias. É muito mais glorioso do que ter a roupa de marca X para se mostrar para umas vaidosas e depois cair num grande vazio, na depressão, nos antidepressivos, nas insônias e na voz da consciência que vai roendo, em realidade, roendo a consciência de cada uma, porque este vazio ninguém pode encher. Deus as fez para isso, para serem esposas e para serem mães. Se não for de um homem, será de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, que é homem verdadeiro, e serão mulheres consagradas a Deus. É Deus verdadeiro. Mas se não for de nosso Senhor Jesus Cristo, se não for de um homem no sentido matrimonial, serão de quem? Da vaidade. Por isso as mulheres, quando se entregam às coisas, se entregam veemente, violentamente, fortemente em realidade, melhor. E assim porque a impetuosidade dos seus sentimentos, quer nobres, quer não, o poder da sua vontade, que normalmente é muito firme, e tudo isso Deus deu para que sejam esposas e sejam mães, e consigam educar, consigam fazer da família um pequeno reino, no que depende delas, e quando elas colocam isso em outras coisas que não são as que deveriam ser, tudo vira um inferno. É a mulher perdida. A mulher perdida é uma imagem muito próxima de um possesso. Todo respeito, hein? Quando nós vamos eu tenho a necessidade e a infelicidade, às vezes, ter que estar dentro do metrô domingo à noite. E às vezes eu não sei se eu estou na estação Sé ou nas portas do inferno, porque nós vemos aquelas pessoas, não só no modo de ser, o modo de ser, de vestir, de falar, de se comportar. Eu não sei o de pensar, mas suponho, porque tudo isso se concretiza no exterior, normalmente. Haverá suas exceções. E nós vemos ali, com aqueles cabelos
de várias cores, uma quantidade de piercing inumeráveis, tatuagens mais pintadas do que a parede de uma igreja e um teto impressionante, e aquele olhar realmente de ódio para a batina. Então nós vemos ali uma perfeita imagem de um processo. Só faltou espumar e cuspir verde e girar a cabeça e falar latim, grego e aramaico, e estava. É caso de exorcismo. Porque esse descontrole que o feminismo causa e faz com que as mulheres neste vazio se encham de coisas do jeito que o diabo gosta. Só revolução, rebeldia, o espírito da revolta. Isso é muito cruel. Também é no homem, mas é profundamente mais destrutor na mulher, de tal modo que nós temos aqui a perdição e ruína da sociedade. Faz tempo que destruíram os homens, hein? Faz muito tempo. Mas faz pouco tempo que terminaram de destruir as mulheres. E agora, para fazer uma família com isso, antigamente com uma mulher que rezava e temia a Deus, podia ir longe. Agora, quando os dois, um está já se arrastando e a outra está caminhando no sentido contrário, é difícil avançar. Então, queridas mulheres, todas, né, entre seus 25, 30 anos, são filhas desta revolução maligna. Busquem, em nome da salvação da alma de cada uma, de suas famílias, dos seus familiares, das suas próprias almas, do bem da Santa Igreja, da glória de Deus em definitiva, que voltem ao exemplar de mulher. A mulher foi feita para ajuda adequada e foi criada em estado de graça, então deve ser essa ajuda adequada e deve ser essa mulher santa, segundo o ser feminino, na sua delicadeza, no seu modo singelo, nos seus afetos nobres, e não buscando competir com o homem, porque não são coisas para competir, porque o homem deveria fazer certos bens próprios de um homem, e as mulheres fazendo seus bens próprios de mulheres, as duas coisas se completam. Não é uma competência. Essa competência é ridícula e foi posta pelo feminismo e machismo, mas só que em definitiva é um absurdo. Não devem competir porque nenhum dos dois chegará a lugar nenhum se estão competindo. Agora, se estão caminhando a direção do ímpeto da natureza criada por Deus, aí sim chegarão juntos à finalidade desta natureza, que é esta união matrimonial, sacramental para as pessoas cristãs, não? Ser esposa que cuide do seu esposo, ser um esposo que cuide de sua esposa, e aí ter filhos, educá-los para Deus, e assim salvarão a si, aos seus, e farão um grande, imenso bem para a Santa Igreja. Hoje se falam de abrir seminários, abrir conventos, abrir tanta coisa, uns têm visões, revelações de novas fundações, e é tudo muito exótico, mas só que não se pode fazer absolutamente nada salvo o milagre de Deus com os filhos desse século, os filhos porque estão atrofiados, hein? Na sua origem estão já maltratados, judiados, uns nem sabem nada porque não tiveram mãe, são órfãos de pais vivos, que isso é o mais lamentável. E o que fazer? Como poderá ser um sacerdote? Como poderá ser uma filha? Como poderá ser uma mãe, um pai, se nem sabe o que é isso? Vive para as paixões, vive para os prazeres, as desordens, a vontade própria, e vivem para o quê? Para os vícios, não tem um egoísmo demoníaco, e como poderá viver a cruz de Cristo? Pois é, assim que é um grande golpe de Satanás de ter atrofiado o homem, dando esses prazeres, de tal modo como se torne quase cada vez mais imprestável para se casar, para servir a Deus no estado religioso, sacerdotal, e assim o diabo avança na ruína, na destruição quase total da sociedade católica. Aí vão dizer, padre, a maçonaria é culpada. Sim, a maçonaria é culpada. Também é culpado, tudo, sim, do século, o mundo, o demônio, todos são culpados, mas só que o homem se aliou com seus inimigos. A mulher católica se aliou com seus inimigos, ouvindo os cantares sedutores dessa serpente infernal,
e foi picada pela serpente, está envenenada. E quem poderá purgar desse veneno maligno, devolvendo à mulher a sua nobreza, o seu lugar? A graça de Deus nosso Senhor. Por isso as senhoras deviam fazer, recomendo, um exame de consciência. Como eu tenho sido, as senhoras pensando diante de Deus, falando com o nosso Senhor, como mulher, como tem sido, como esposa, né? Como mãe, como filha, como tem sido. E assim ver e detectar, se estiver ali, detectar esses defeitos feministas, esses atrevimentos, essas rebeliões, essas tristezas de estarem cumprindo o ofício do seu próprio sexo, que é ser mãe, que é ser esposa, não? Nesse caso, ser religiosa, o que for. E nesse exame de consciência, realmente detectar esses defeitos e chorá-los, emendá-los, colocar firmes propósitos de serem mulheres segundo Deus. No vestir, não pode vestir como homem, hein? Tchau calças. No pensar, não pode viver pensando que o seu marido é um tirano e as senhoras são escravas. Ele pode ser um tirano, mas as senhoras não está sendo escrava em manter a paz, em manter a ordem. Não está sendo escrava em educar seus filhos. Porque se não vai educar seus filhos e não vai servir seu marido, a senhora vai ser escrava de quem? Sendo secretária de um homem que não é nem seu esposo, não é nem seu pai, não é ninguém na sua vida, nada mais que um chefe, que normalmente é um machista que vai lhe infernizar a vida. Pois então, busque qual o maior prazer? Servir a independência a custo de uma tirania ou servir a liberdade a custo de um sacrifício? Sem cruz não existe, nem os prazeres do mundo e nem os prazeres com Deus. A cruz, aqui é salvação, lá é ruína. Então, é uma questão de escolha, sim. E se escolher lá, não, vão manchar o nome de cristã, católica, e não vão chegar ao fim para qual foram criadas. Então, essa escolha, obviamente, de Deus, escolher o Deus nosso Senhor, e devem voltar a serem mulheres de Deus, porque é assim que as senhoras se salvarão. E assim, Santa Ana, que o nome quer dizer graça, será para todas uma graça, sendo um exemplo, porque ela foi filha, ela foi mãe, ela foi esposa, ela foi mãe, e a fecundidade de Santa Ana está nas suas virtudes e submissão a Deus nosso Senhor. E assim ela realmente povoa de parentes o céu pela graça daqueles que obedecerem seu neto, e assim como uma mulher de Deus. Então, se as mulheres souberem ser mulheres de Deus, imitando as santas mulheres que veneramos, também vão povoar. Quantos se salvarão graças à sua ação humilde, simples, às vezes desconhecida aos olhos dos homens, mas não passa desapercebida aos olhos de Deus. E é isso que importa. Então, pensamos a Santa Ana, Senhora, gloriosíssima Senhora Santa Ana, que conceda a graça das mulheres católicas de enxergarem o lamentável estado em que se encontram, a tal ponto de parecerem mais homens do que mulheres. Isso é assustador, e as coloque nos seus devidos lugares, para que nos seus devidos lugares sejam férteis, na fertilidade de virtude, um jardim onde nasçam muitas virtudes dos seus descendentes,